Sejam todos muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou diretor-geral da Certform, e o objetivo deste vídeo é fazer a apresentação do curso prático de Gestão Fiscal. É o curso mais abrangente em termos de fiscalidade que a Certform desenvolve. É um curso onde o IRS, a Segurança Social, o IRC e o IVA são desenvolvidos. Este vídeo vai ter duas partes. Numa primeira parte vou fazer a apresentação deste curso para o novo ano formativo que agora iniciou e depois vou fazer uma breve abordagem às principais tributações autónomas em sede IRC que estão em vigor no ano de 2020. Ora, este ano formativo que agora inicia é uma excelente oportunidade para iniciar um novo curso de formação profissional. Neste momento, os cursos de formação da Certform são ministrados online, quer pela via e-learning, quer pela via ou pela modalidade de formação em live streaming. Nós temos um conjunto alargado já de cursos na vertente e-learning e na vertente live streaming, ou na modalidade e-learning e na modalidade live streaming. Nós na Certform trabalhamos para, através da formação, contribuirmos para o sucesso profissional e pessoal dos nossos formandos. Por isso, todos estes cursos são cursos práticos, orientados para as necessidades do mercado de trabalho, porque nós queremos formar pessoas mais seguras de si, mais confiantes nas suas competências e nos seus saberes, e assim conquistarem ou um novo emprego, ou um primeiro emprego, ou mais estabilidade profissional, e através dos nossos cursos nós queremos de facto fortalecer o seu currículo. Como disse, a nossa formação é totalmente e-learning. Pode visitar o nosso site, pode ver entre a nossa oferta formativa o curso que mais se adequa a si, para que possa assim adquirir mais competências e mais saber sobre a área da sua preferência. O meu objetivo é fazer a apresentação do curso de Prático de Gestão Fiscal, IRS, TSU, IRC e IVA. Esta é uma formação ministrada através da nossa plataforma de e-learning. Este é um curso constituído por 40 horas de formação. Para os contabilistas certificados, e só uma nota, de acordo com o novo regulamento da Ordem dos Contabilistas Certificados, uma vez que a Certform é uma entidade certificada pela DGRT em 13 áreas de formação, sendo que uma das áreas certificada é a área das ciências empresariais, contabilidade e fiscalidade, e sendo que este curso permite a obtenção de um certificado SIGO, que é a plataforma que as entidades de formação certificada usam para emitir os certificados de formação. Para os contabilistas certificados, este curso permite a obtenção de 40 créditos de formação, uma vez que é um crédito para cada hora de formação, em conformidade com o novo regulamento de formação da Ordem dos Contabilistas Certificados. Através do nosso site poderá consultar toda a informação sobre o curso e fazer também a inscrição no mesmo. Temos aqui um PDF onde pode também aceder detalhadamente a todo o conteúdo programático da formação, mas de uma forma breve eu passo a explicar como é que este curso é constituído.
O curso, neste momento, é ministrado ao abrigo do Orçamento Geral do Estado para 2020, uma vez que, na certa forma, toda a nossa formação é sempre ministrada em conformidade com a legislação mais atualizada no momento em que o curso é dado. Este curso trata-se de um curso de formação eminentemente prático, que visa dotar os participantes de conhecimentos ao nível do sistema fiscal português, da técnica e prática fiscal e dos principais regimes de segurança social em vigor. Como disse, toda a formação é ministrada de acordo com as mais recentes alterações legislativas. Começamos com a introdução ao sistema fiscal português, a prática fiscal ao nível do IRS, um módulo que é dado numa componente prática. Eu já vou mostrar na plataforma de e-learning como é que estes módulos funcionam. Depois do IRS, temos os regimes de segurança social, especial enfoque no regime de segurança social dos trabalhadores dependentes e no regime de segurança social dos trabalhadores independentes, quer dos trabalhadores independentes, quer dos chamados empresários em nome individual, aqueles que exercem por sua própria conta uma atividade a nível de prestação de serviços ou uma atividade ao nível da venda de mercadorias, venda ou produção de mercadorias. Depois partimos para o módulo número 4, que é o módulo do IRC. Um módulo onde é ministrada esta matéria com a devida profundidade e onde, na parte prática, é feito um estudo detalhado da Declaração Modelo 22, que é aquela declaração que as empresas têm que entregar à autoridade tributária na sua autoliquidação do imposto. É um módulo também extremamente prático, com a resolução de vários casos práticos sobre o IRC. A prática fiscal, o IVA e o regime do IVA nas transmissões intracomunitárias. O IVA é um dos impostos mais complexos do sistema fiscal português. E este módulo é um módulo onde nós damos profundidade ao estudo do IVA, de forma a que possa resolver questões no dia a dia profissional sobre a matéria do IVA. Damos também um especial enfoque na questão internacional, ou seja, nas transmissões intracomunitárias, nas aquisições intracomunitárias, nas exportações, nas importações, nas operações de prestações de serviços e as suas regras de localização e também as operações com os Açores e Madeira, muito importante do ponto de vista de localização das mesmas. É feito um estudo detalhado dos principais temas de IVA, num contexto sempre prático, com muitas exemplificações e resolução de casos práticos. Este é um curso que, sendo no âmbito, na área de formação certificada da Certiform de Contabilidade e Fiscalidade, este curso permite, no final do mesmo, obter um certificado de formação profissional emitido através da plataforma SIGO, que é a plataforma que, como eu já referi, as entidades certificadas, como a Certiform, usam para a emissão dos certificados de formação profissional aos seus formandos. Este certificado é composto por 40 horas de formação, o que significa que ele é válido para o cumprimento integral das 40 horas de formação contínua obrigatória, em conformidade com o Código do Trabalho. Através do nosso site poderá ler o funcionamento e regras dos cursos em e-learning e depois fazer o preenchimento da ficha de inscrição. Também através do nosso site
nós temos organizado toda a estrutura do curso, o conteúdo programático, como já referi, o preço, e é uma questão apenas de fazer a sua inscrição, uma vez que no sistema e-learning, a partir do momento em que a inscrição é realizada, terá, após o envio por e-mail da nossa parte das credenciais de acesso à plataforma de e-learning, terá acesso à formação na nossa plataforma. Esta é a plataforma de e-learning da Certform, onde fará o login, colocando o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe que lhe será enviada via e-mail e terá acesso ao conjunto de cursos disponíveis, muito em concreto ao curso prático de gestão fiscal. E cá temos o curso prático de gestão fiscal organizado na plataforma. Nós consideramos o curso organizado em módulos e cada módulo tem um percurso formativo. Os módulos têm uma componente muito forte em videoaulas, portanto, não se trata de apresentar aos formandos manuais para eles lerem. Também tem manuais, também tem slides e apresentações, mas o enfoque fundamental está nas videoaulas, onde a matéria é apresentada e onde os casos práticos são resolvidos. No final de cada módulo, existe um teste de avaliação ao módulo em concreto. Um conjunto de questões de escolha múltipla que lhe vão permitir ter também a consciência do seu nível de conhecimento da matéria que acabou de estudar. E o módulo número 2, que será o módulo do IVA, também segue todo um percurso formativo, culminando com, igualmente, o teste de avaliação. O IRS e a Segurança Social, o percurso formativo, uma componente também muito vasta em videoaulas para as várias matérias e culmina com o teste final de avaliação ao módulo. Uma vez realizado todo este percurso formativo, item a item, no fim, o formando deverá preencher o inquérito de avaliação à formação realizada para que ele próprio possa avaliar a Certform, a plataforma, o curso, os materiais, os vídeos, enfim, dar a sua opinião sobre a formação que acabou de concluir. É muito importante para nós o feedback dos nossos formandos. Este curso é um curso que já está a ser desenvolvido desde o ano formativo anterior, nesta vertente de e-learning, e tem tido avaliações muitíssimo positivas de excelência por parte dos nossos formandos. Na parte da plataforma, sempre que quiser copiar os materiais, nomeadamente os materiais das apresentações em slides e dos respectivos manuais da formação, nós temos sempre uma área de arquivos, onde todos os conteúdos que estão na parte frontal da plataforma são acedidos pelos formandos para poderem fazer o respectivo download para o computador e dessa forma, quando a formação terminar, terem os materiais para posterior acesso e para poderem posteriormente consultar depois do curso estar concluído. Enquanto o curso estiver a decorrer, podem sempre aceder aos manuais através da parte da frente da
plataforma, a parte frontal, onde está o curso com todo o material e todo o caminho formativo que irá ter que seguir até ao teste final e até à emissão do certificado de formação por parte da Certform. Esta é a plataforma então onde tudo é desenvolvido e, como podem verificar, para além de manuais, para além de apresentações, para além de uma componente muito vasta de casos práticos, tudo é explicado através do sistema de videoaula. Ora, a Certform, ao longo dos seus mais de 20 anos de existência, porque a Certform foi criada no ano de 1999, em fevereiro de 1999, nós na Certform agradecemos muito a confiança dos nossos antigos formandos. Agradecemos muito a confiança dos nossos atuais formandos e também dos futuros formandos. No nosso site, na área de testemunhos, pode aceder à opinião que muitos dos nossos antigos formandos quiseram deixar e nos permitiram colocar no nosso site para que aqueles que queiram pela primeira vez se inscrever num curso da Certform possam ter, digamos que, o testemunho de muitos outros formandos que ao longo do tempo têm vindo a fazer cursos na Certform. Esta área dos testemunhos é uma área que muito nos orgulha na Certform, porque são centenas de formandos que ao longo de todo este percurso nos têm dado testemunhos extremamente positivos sobre o nosso trabalho no contexto da formação profissional. Está então apresentado o curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IRC e IVA. E agora, conforme eu prometi na parte final, vou fazer uma abordagem às tributações autónomas em sede de IRC. Matéria essa que é uma matéria que é desenvolvida também no curso prático de gestão fiscal, concretamente no módulo de IRC, acompanhado também da IES, que é a Informação Empresarial Simplificada. Bom, a primeira pergunta que eu faço: o que é que são tributações autónomas? Estamos a falar de IRC. Existem um conjunto de encargos, de despesas que são contabilizados nas empresas nos gastos, sobre os quais recaem tributação autónoma. Uma empresa está sujeita à taxa de IRC sobre o seu lucro tributável. Uma empresa está sujeita à derrama municipal sobre o seu lucro tributável, como aliás é desenvolvido neste curso. E para além disso tudo, uma empresa também está sujeita a tributações autónomas. E as tributações autónomas incidem sobre determinadas componentes dos gastos que ao longo de um ano uma empresa vai contabilizando. Isso significa que, mesmo que uma empresa venha a ter prejuízo, pela via das tributações autónomas, ela poderá vir igualmente a pagar IRC. Aliás, vamos ver já daqui a um bocadinho que quando uma empresa tem prejuízo fiscal num ano, as taxas de tributação autónoma que eu vou aqui descrever sucintamente, elas têm um agravamento de 10 pontos percentuais. É verdade. Se uma empresa incorrer em prejuízo fiscal, todas estas taxas de tributação autónoma que eu agora vou referir, elas aumentam 10 pontos percentuais.
Já lá vamos ver. Ora, o que é que são as tributações autónomas? As tributações autónomas baseiam-se em taxas aplicadas aos sujeitos passivos de IRC e que incidem sobre determinados gastos empresariais que não se encontram diretamente relacionados com a produção própria, independentemente da empresa gerar lucro ou prejuízo. As tributações autónomas não estão diretamente relacionadas com a existência de lucro. Elas incidem sobre determinadas despesas incorridas ao longo do ano na empresa. Como foi anteriormente dito, sobre o lucro fiscal da empresa, que é o resultado tributável, aplica-se a taxa de 21%. E aplica-se esta taxa se a empresa tiver lucro fiscal ou lucro tributável, mais a derrama municipal. Já agora, esta taxa de 21% ela é aplicada para as grandes empresas. Se for uma PME, os primeiros 25 mil euros de matéria coletável estão sujeitos a 17%. E só o que vai exceder 25 mil euros de matéria coletável é que estará sujeito a 21%. Só uma nota para não ficarmos a pensar que em Portugal as empresas pagam 21%, porque em Portugal a esmagadora maioria das empresas são PMEs. E as PMEs, nos primeiros 25 mil euros de matéria coletável, estão sujeitas a 17%. E tudo o que vai além dos 25 mil euros, sim, pagará 21%. 21% apenas, ou a taxa de 21%, apenas é aplicável às grandes empresas. Para além disso, as empresas estão sujeitas a uma derrama municipal, que pode variar entre 0 e 1,5, dependendo do município onde a empresa exerce a sua atividade. Bom, para além disto, as empresas estão sujeitas às tais tributações autónomas. E eu passo a explicar quais são as taxas ou as principais taxas de tributação autónoma que neste momento existem. Neste momento, ou seja, face ao Orçamento Geral do Estado para 2020. Eu gosto de analisar as tributações autónomas, mesmo no curso, indo diretamente à Declaração Modelo 22, que é uma declaração que é bastante trabalhada neste curso, através de casos práticos de preenchimento da declaração. E nesta declaração Modelo 22, que é a declaração do IRC das empresas, existe um quadro, que é o quadro número 13, que está aqui, onde as empresas vão, neste quadro número 13, vão declarar nestes itens que aqui estão, nestes campos 414, 415, 417, por aqui fora, até ao 439, as empresas vão declarar nestes campos o montante das despesas ou da base tributável, que são as despesas, os gastos, sobre os quais vai incidir a tributação autónoma. E uma das formas de nós rapidamente sabermos as tributações autónomas que existem é item a item tomarmos nota da taxa que se vai aplicar a cada uma destas despesas. Então, eu até vou referir as tributações autónomas que neste momento estão em vigor, dizendo a taxa de tributação autónoma que se aplica a cada uma destas despesas. Por exemplo, se uma empresa tiver despesas de representação e tudo o que é tributação autónoma está abrangido pelo artigo 88 do Código do IRC. E as despesas de representação, que são despesas com recepções, refeições, viagens, passeios e espetáculos oferecidos no país ou no estrangeiro a clientes e fornecedores, estas despesas de representação pagam 10% de tributação autónoma. Ou seja, se eu colocar aqui 5 mil euros,
É porque eu tive despesas de representação de 5.000 euros. E quanto é que eu vou pagar às finanças? 500 euros, que são 10%. Artigo 88, número 7. Depois, o segundo item, encargos efetuados ou suportados com ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador. Estes encargos é quando as empresas pagam ajudas de custo aos seus trabalhadores ou quando as empresas pagam ao quilómetro pelo facto dos seus colaboradores utilizarem o seu próprio carro ao serviço da empresa. É a compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador. Ora, as ajudas de custo e os chamados quilómetros vão pagar tributação autónoma de 5%. Mas a tributação autónoma é aplicada sobre os valores das ajudas de custo e da compensação por deslocação em viatura própria do trabalhador que não estejam sujeitos a IRS. Ou seja, que estejam isentos de IRS. Porque, por exemplo, na compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, até 36 cêntimos por cada quilómetro está isento de IRS. E é precisamente sobre esse valor que se aplica a tributação autónoma. Porque quando ultrapassa os 36 cêntimos, por exemplo, imaginem 40 cêntimos por quilómetro, há ali 4 cêntimos que vão estar sujeitos a IRS. E tudo o que vai além dos 36 cêntimos ao quilómetro não paga tributação autónoma. Vai estar sujeito a IRS na esfera pessoal do próprio trabalhador. Portanto, a tributação autónoma aplica-se aqui aos valores que gozem de isenção para efeitos de IRS. Tudo isto é trabalhado minuciosamente no curso e lá perceberão muito bem como é que isto funciona. 5%, então, sobre este item. Portanto, se eu colocar aqui, vamos imaginar 1.000 euros, vou pagar 50 euros de imposto. Porque nós aqui colocamos o valor das despesas, ou seja, a base tributável. E sobre estes valores é que vamos aplicar as taxas. Quando temos lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC, a sujeitos passivos que beneficiem de isenção total ou parcial, isto em conformidade com o artigo 88, número 11, aqui são tributados estes lucros à taxa de 23%. Significa que se eu colocar, se a minha empresa distribuir lucros a sujeitos passivos que estejam isentos na totalidade ou parcialmente ao imposto, a minha empresa na fonte paga 23%, na origem paga 23%. Se eu colocar ali 100.000 euros, vou pagar 23.000 euros à autoridade tributária. Depois começa a questão dos encargos com as viaturas. Em primeiro lugar, temos os encargos com viaturas, mas aqui são viaturas do regime que vigorou até 31/12/2013. Nós já estamos em 2020 e, portanto, as empresas já não estão a utilizar tanto o campo 420 como o campo 421, como utilizavam anteriormente, porque isto são viaturas adquiridas até 31 de dezembro de 2013, com tributações autónomas. As viaturas que geram encargos e que vão para o campo 420 pagarão 10%, e as viaturas que geram encargos e que são esses mesmos colocados no campo 421 pagarão 20%. Isto aqui tem a ver com vários valores de aquisição que existiam nesta legislação mais antiga. Eu aqui no curso vou dar, aqui na apresentação, vou dar um enfoque maior nas viaturas mais recentes. Daqui a um bocadinho, quando chegar a esta área aqui.
Depois nós temos as indemnizações por cessação de funções de gestor, administrador ou gerente, em conformidade com o artigo 88, número 13, a linha A do Código do IRC. Quando uma empresa paga uma indemnização pela cessação da função de gestor, administrador ou gerente, assim em termos muito gerais, esse valor estará sujeito a 35% de taxa de tributação autónoma. É preciso ler o artigo 88, número 13, ele tem determinadas especificidades, nós na formação damos detalhadamente isso. De qualquer forma, em termos gerais, esta rúbrica 422, se eu colocar ali 10, se eu colocar aqui, vamos imaginar, 20 mil euros, eu pagarei 35% sobre os 20 mil euros, assim em termos muito gerais, porque merece atenção a leitura aprofundada aqui deste artigo. Também os gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações variáveis pagas aos gestores, administradores ou gerentes, que se coloca o valor no 424, estes gastos pagam também 35%, em termos muito gerais, uma vez que é necessário uma leitura mais exaustiva aqui desta legislação, o artigo 88, número 13, a linha B, porque existem aqui algumas variáveis. Depois temos os encargos não dedutíveis nos termos da alínea H do número 1 do artigo 23A. E isto reporta-se àquelas ajudas de custo e àqueles quilómetros que as empresas pagam, mas que não possuem um documento que justifique e que para as ajudas de custo, esse documento chama-se mapa de ajudas de custo, e para os quilómetros chama-se boletim itinerário. Ora, se a empresa pagou ajudas de custo e se a empresa pagou quilómetros e não possui documento, não possui mapa de ajudas de custo, nem possui boletim itinerário, a empresa vai ter a penalização de que aquele gasto não é aceite fiscalmente, e como não é aceite fiscalmente, ele vai ter que acrescer no quadro 07, aqui neste campo 730, a acrescer, vai penalizar a empresa, ajudas de custo e encargos pela compensação de deslocação em viatura própria do trabalhador, mas apenas quando não há boletim itinerário e quando não há mapa de ajudas de custo, esse encargo, esse gasto não é fiscalmente aceito e, para além disso, ele é tributado autonomamente, igualmente à taxa de 5%. A diferença entre este campo de pagar 5% sobre as ajudas de custo e os quilómetros e este primeiro é que no 415 a empresa tem um mapa de ajudas de custo e tem um boletim itinerário para os quilómetros. E como possui mapas de registro, ela só paga 5% de tributação autónoma. Quando a empresa não possui mapa de ajudas de custo e também não possui o boletim itinerário para os quilómetros, além das tributações autónomas de 5%, esse encargo não é aceito fiscalmente e a empresa tem que o acrescer, como eu já expliquei agora. E agora temos toda a questão das viaturas ligeiras de passageiros, que é uma questão aqui bastante importante aqui nas tributações autónomas. Ora, as viaturas ligeiras de passageiros, elas geram para uma empresa encargos. E que encargos podem as viaturas ligeiras de passageiros gerar?
Os encargos relacionados com as viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos e algumas viaturas ligeiras de mercadorias são, por exemplo, as depreciações. Toda a viatura é um ativo fixo tangível, é um equipamento de transporte e está sujeito a uma depreciação. As viaturas ligeiras de passageiros são depreciadas à taxa de 25% ao ano. Ou seja, uma vida útil de 4 anos. Uma viatura que custa, por exemplo, 10.000 euros tem uma depreciação de 2.500 euros por ano. Em 4 anos está 100% depreciada. Mas, para além das depreciações, poderá a empresa ter encargos de rendas ou aluguéis sobre as viaturas, quando tem sistemas de locação, quando a viatura está em locação operacional. Por exemplo, um ALD, um renting, gera o pagamento de um aluguer. Os seguros das viaturas, a manutenção e conservação das viaturas, os combustíveis e impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Tudo isto são os encargos com viaturas ligeiras de passageiros, aos quais se aplica tributação autónoma. E então, neste quadro, é mais fácil analisarmos por aqui. Eu vou dar até as taxas que neste momento estão em vigor. Portanto, neste momento, no ano de 2020. Então, se uma empresa tiver aqueles encargos com viaturas ligeiras de passageiros e algumas viaturas de mercadorias e o seu valor de aquisição for inferior a 25.000 euros, mas atenção, estes 25.000 euros alteraram em 2020. Esta declaração modelo 22 foi retirada agora do portal das finanças. Eles ainda não atualizaram isto. Porque também só em 2021 é que se vão aplicar as regras de 2020. Então, se calhar, em relação aqui às viaturas, como eles não têm estes limites atualizados ao novo Orçamento Geral do Estado, eu estou a ver agora que eles... Porque este valor passou para 27.500 euros. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou dar esta parte das viaturas a partir aqui do meu manual, que eu coloco para o curso, que está tudo atualizado, tudo devidamente atualizado a 2020. Eu tenho aqui um mapa relativamente às tributações autónomas das viaturas ligeiras de passageiros. Este mapa dá para se ver bem como é que tudo isto funciona. Então, quando nós temos viaturas ligeiras de passageiros e determinado tipo de viaturas de mercadorias, que são as tipo N1, a gasóleo, a gasolina ou a GPL, se o seu valor for inferior, se o seu valor de aquisição, se o seu custo de aquisição for inferior a 27.500 euros, pagam 10% sobre todos os encargos. Não é? Aqueles encargos que eu agora expliquei. Depreciações, rendas ou aluguéis, seguros, manutenção, conservação e combustíveis, imposto incidente sobre a sua posse ou utilização. Se o valor da aquisição é maior ou igual a 27.500 euros e inferior a 35.000 euros, paga-se 27,5% de tributação autónoma. E para viaturas ligeiras de passageiros, a gasóleo, a gasolina e a GPL, se igual ou superior o seu custo de aquisição de 35.000 euros, pagamos 35%. Se estivermos perante viaturas híbridas plug-in, que são viaturas que têm um funcionamento a eletricidade, mas também a combustível, mas por ser plug-in significa que carrega a eletricidade
para que a bateria tenha uma autonomia até um determinado número de quilómetros, a partir daí passa a funcionar a combustível. Para viaturas híbridas plug-in, ou seja, de carregar à corrente, se o preço é inferior a 27.500 euros, pagam 5% de tributação autónoma. Igual ou superior a 27.500 e inferior a 35.000, 10%. Igual ou superior a 35.000 euros, 17,5%. Para viaturas movidas a gás natural veicular, o chamado GNV, inferior a 27.500 euros de custo de aquisição, 7,5%. Igual ou superior a 27.500, inferior a 35.000, 15%. Igual ou superior a 35.000, 27,5%. Quando as viaturas são 100% elétricas, ou seja, se uma empresa comprar um carro 100% elétrico, não estão sujeitos a qualquer tipo de tributação autónoma. Ou seja, as depreciações, eventualmente o aluguer, o seguro, a manutenção e conservação. Claro que não vou dizer os combustíveis porque não é a combustível, não é fóssil, é 100% elétrica. Mas os próprios carregamentos, a eletricidade, que são um encargo, tudo isso não paga absolutamente nada de tributação autónoma. Ou seja, os encargos não estão sujeitos a qualquer tributação autónoma quando são viaturas 100% elétricas. Isto é um excelente benefício que é atribuído à aquisição de viaturas ligeiras de passageiros 100% elétricas. Algo que importa dizer e que eu já referi, todas estas tributações autónomas, se uma empresa tiver prejuízo fiscal, todas as que eu até agora referi, aumentam 10 pontos percentuais. Ou seja, tudo isto, num ano em que exista prejuízo fiscal, aqui passa para 20, aqui para 37,5, aqui para 45 e tudo é mais 10 pontos percentuais. O Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020 estabelece aqui uma situação, enfim, que prevê que deixa de ser aplicável o agravamento em 10 pontos percentuais da taxa de tributação autónoma das entidades que apurem prejuízos fiscais no período de tributação de início da atividade e no seguinte. Ou seja, de acordo com o novo Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020, as empresas que se constituam e que no primeiro ano tenham prejuízo ficam com as tributações autónomas normais e não são agravadas em 10 pontos percentuais. E no segundo ano é a mesma coisa. Agora, a partir do terceiro ano e seguintes de atividade, todas as tributações autónomas, havendo prejuízo fiscal, aumentam 10 pontos percentuais. É que antes do Orçamento Geral do Estado de 2020, até no primeiro ano e no segundo ano, havendo prejuízo, elas aumentavam em 10 pontos percentuais. Agora, o primeiro e o segundo ano ficam salvaguardados dessa penalização. Bem, ficou então explicado as tributações autónomas para as viaturas ligeiras de passageiros e os novos limites, e também a questão de que, havendo a compra de uma viatura 100% elétrica, não tem qualquer tributação autónoma. Para terminar as tributações autónomas, portanto, elas estavam aqui todas, as das viaturas, só que isto está aqui mal, agora já não é 25, é 27,5, como já expliquei. Termino então com as últimas duas tributações autónomas, que são as despesas não documentadas. As despesas não documentadas, em conformidade com os números 1 e 2 do artigo 88 do Código do IRC. Uma despesa não documentada é quando uma empresa
ou através de uma empresa, se faz um pagamento, há uma saída de dinheiro do caixa, ah, em que não existe nenhum documento que justifique essa despesa. Antigamente, estas despesas não documentadas eram denominadas na legislação como despesas confidenciais. Agora são chamadas despesas não documentadas. Eu verifico que houve uma saída de meios financeiros de dinheiro da empresa e não tenho nenhum documento para contabilizar, para justificar aquela saída. Isso é altamente penalizado. Se uma empresa tiver despesas não documentadas, a taxa de tributação autónoma que se aplica, em primeiro lugar, coloca aqui o valor dessas despesas. Vamos imaginar que era de 1.000 euros. Vai pagar 50% de tributação autónoma, ou seja, 500 euros. Isto se a empresa estiver no regime geral do IRC. Se a empresa estiver ou se a empresa ou se a entidade for um sujeito passivo total ou parcialmente isento de imposto, paga 70%, conforme o número 2 do artigo 88. E estas despesas não documentadas, elas têm duas penalizações. Em primeiro lugar, paga aqui 50%. Se eu coloco aqui 1.000 euros, vou pagar mais 500 euros de IRC. E para além disso, estas despesas não documentadas, elas não são aceites em termos fiscais. Ou seja, as despesas não documentadas, elas vão ter que acrescer no quadro 7, aqui em despesas não documentadas. Elas vão ter que acrescer ao resultado da empresa. E ao acrescer, vão provocar que o resultado fiscal da empresa, que culmina no chamado lucro tributável, aumente. Porque tudo o que acresce no quadro 7 penaliza a empresa porque aumenta o seu lucro na perspectiva fiscal e vai pagar mais imposto. Portanto, vai ser penalizada por acrescer, porque não é aceito fiscalmente, a despesa não documentada, e depois vai ser penalizada a título de tributação autónoma, pagando ou 50%, se estiver no regime geral do IRC, ou se for uma entidade isenta, ou com redução de taxa de IRC, paga 70%. E o último item das tributações autónomas, para terminar, são as chamadas importâncias pagas ou devidas a não residentes ou a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado. Aqui é o artigo 88, números 1 e 8 do Código do IRC. Isto é algo que, acontecendo, ou seja, se a minha empresa pagar determinados valores a entidades não residentes aqui no território nacional e que estejam sujeitas a um regime fiscal privilegiado, portanto um offshore, um paraíso fiscal, os valores que nós declaramos no 439 estarão sujeitos a 35% se a minha empresa estiver no regime geral do IRC ou se a minha entidade estiver num sistema de redução de taxa ou de isenção de imposto, pagará 55%. E são estas as tributações autónomas elencadas no artigo 88 do Código do IRC. Nós aqui declaramos às finanças todas estas despesas, a que se chama base tributável, e depois aplicamos as taxas que eu referi, não é? E depois de se aplicarem as taxas todas sobre estas despesas, vem a parcela chamada tributação autónoma. E a parcela tributação autónoma, ela é devidamente colocada no quadro 10 da Declaração Modelo 22, no campo 365, chamado tributações autónomas. Neste campo, nós colocamos o valor mesmo das tributações autónomas, ou seja,
ou seja, a aplicação das taxas sobre aquelas despesas que eu agora referi. Terei que fazer a soma da aplicação das taxas sobre aquelas despesas e virá aqui as tributações autónomas neste quadro número 10, que é o quadro onde a empresa faz o cálculo do IRC. Esta e outras matérias são amplamente desenvolvidas no curso prático de Gestão Fiscal, curso que contempla IRS, Segurança Social, IVA e IRC. Fica assim apresentado o curso, fica também feita uma apresentação das tributações autónomas que se aplicam em 2020, conforme o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020. Esta formação, quer ao nível do IRS, quer ao nível da Segurança Social, do IRC, do IVA, tudo é ministrado de acordo com a legislação mais recente, e será sempre assim. Se estiverem algum dia a ver este vídeo em 2022, o curso não é ministrado conforme o Orçamento de 2020. Será ministrado conforme o Orçamento Geral do Estado para 2022 e assim sucessivamente, uma vez que, na certa forma, toda a formação é sempre dada em conformidade com a legislação que neste momento está em vigor. Bom, resta-me agradecer muito o facto de terem visualizado este vídeo. E desejo a todos que, ao inscreverem-se nesta formação, tenham uma excelente experiência formativa, que adquiram conhecimentos de fiscalidade numa formação de teor prático orientado para as necessidades do mercado de trabalho, dando instrumentos práticos para que possa resolver situações concretas do dia a dia das empresas no âmbito da fiscalidade. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade.